dizer ainda que a gente tem uma água saudável. Água balanceada. Água balanceada é aquela que não produz irritação nos olhos e mucosas dos banhistas, não corrói os equipamentos, cimentos ou argamassas e não deposita incrustações. Tá? Então a gente vai falar sobre balanceamento agora, que a gente vai entrar numa parte um pouco mais complicada, que é o pH, a alcalinidade e a dureza cálcica. O pH todo líquido tem um potencial de hidrogênio. pH significa potencial hidrogeniônico. E ele tem uma escala de 0 a 14. Essa é a escala do pH. A escala de 4 a 6 que a gente usa é uma escala chamada neutro. Então ela não vai causar irritação nos olhos, irritação na pele, irritação nas mucosas. Ela não vai causar. Se ela estiver muito baixa, a gente vai ter uma água ácida. Ela vai ter todos esses sintomas. Pode ser que algumas vezes algum de vocês tenha entrado numa piscina e no final da tarde o olho ficar bem vermelho, bem irritado, ou coceira na pele. Pode ser proveniente de um pH muito baixo. Ou, se ela estiver muito alta, vai estar uma água muito alcalina. Os sintomas são praticamente os mesmos. Tá? Vai ter irritação nos olhos. Então, assim, a gente tem que controlar, deixar esse pH nessa faixa. A gente usa 7,5, a faixa é de 7,4 a 7,6. A gente usa 7,5 porque a nossa lágrima, o pH dela é 7,5. Então, a lágrima não causa irritação nenhuma. Quando a gente chora, o olho fica vermelho e a gente fica coçando, não porque causou irritação a lágrima. Então, a gente usa essa faixa aqui, que é o 7,5, que não vai dar reação nenhuma. Tá? Isso é o pH. Se a água estiver muito alcalina, a gente vai corrigir com o pH menos. A gente tem a fórmula dele em líquida e a fórmula granulada. Se a água estiver muito alcalina, a gente vai corrigir com pH menos. Se estiver muito ácida, a gente vai corrigir com pH mais. Desculpa. Os dois têm na forma líquida e na forma ácida. Tá? Então você vai lá, vai medir o pH da água, vai ver como está. Se estiver muito alcalina, muito alto o pH, você vai ter que jogar um ácido, você vai ter que jogar para baixar o pH para ele se encaixar na faixa ideal. E se ela estiver muito baixo, você vai ter que jogar esse produto para corrigir, para chegar nessa faixa. Alguma dúvida? Então vamos lá. Como que eu vou medir o pH? A gente tem dois tipos de teste aqui para a gente estar medindo o pH da água. A gente tem o estojo, que faz a medição, e tem a fita teste. O estojo você vai lá e pega a água, coloca 4 gotas do vermelho fenol, e ele vai te dar uma escala. Você pode ver que ele tem uma escala aqui de cores, que ele vai te mostrar a faixa que está o pH. Dentro dessa escala. Aí você vai saber se o pH está muito alto ou está muito baixo. Ou você pode usar a fita teste. A fita teste, você tira uma fita, mergulha ela meio metro na água, ele vai tirar e vai comparar a cor que a fita ficou com a cor que tem no frasco. Então, dos dois jeitos você consegue fazer a medição do pH. Alcalinidade total. Isso aqui é uma coisa que muitos piscineiros não se preocupam muito, mas é uma coisa muito importante, porque a alcalinidade total ela vai dar uma certa estabilidade para o pH. A alcalinidade total de uma piscina ela tem que ser mantida na faixa de 80 a 120 ppm. Então a gente tem o estojo que mede a alcalinidade total e a fita também mede a alcalinidade total. Se eu tiver uma água superior a isso, eu vou ter que tratar, porque senão ela vai desregular o pH. Ela desregula o pH. Se eu tiver uma água muito alcalina, o pH vai ficar muito alto, geralmente fica muito alto e você não consegue abaixar. Você joga produto para baixar o pH e não consegue. E quando você consegue baixar o pH, você mede e baixou. Aí daqui a uns 2 dias ele já desregula de novo. E quando você tem uma água com alcalinidade muito baixa,
você tem que regular também, senão você não consegue ter essa estabilidade do pH. E o produto que a gente usa é o pH certo, para poder regular a alcalinidade da piscina. O estojo e a fita também, como eu falei para vocês, ele mede a alcalinidade total da água. Correto? Olha, tem o estojo, a gente tem o estojo 3 em 1 da Genco, que inclusive é o que a gente trouxe aí para estar sorteando, e ele mede o cloro, o pH e a alcalinidade, tá? Tem a fita também que ela faz essa medição. E tem o estojo que mede só a alcalinidade total, porque geralmente a gente vê no mercado alguns estojos que medem só o pH e o cloro. E para você não adquirir um outro, a gente tem só o que mede só a alcalinidade total. Vamos lá. Dependendo do tipo de cloro que eu vou colocar na água, que vai definir qual a alcalinidade que eu tenho que deixar a água da piscina. Se eu estiver usando o nosso Pultrat, que é um hipoclorito de cálcio, eu vou deixar a água de 80 a 100 ppm, porque ele tem uma tendência de elevação do pH e da alcalinidade, o hipoclorito de cálcio. O nosso Genclor e o LE, esse que vocês estão vendo aí, são de cloro. O de cloro, ele tem a tendência de ser estável. É um cloro estabilizado. A diferença dos dois é a seguinte: o cloro, o hipoclorito de cálcio, é um cloro, 65% de cloro ativo, que ele é decomposto na piscina com os raios solares. Os raios UV, ele vem e ele consome parte desse cloro na piscina. Já o cloro, o LE e o Genclor, que é um dicloro, ele é um cloro estabilizado, ele tem um protetor contra esses raios ultravioleta. Então ele não se decompõe com esses raios solares. Então numa piscina coberta a gente indica o Pultrat, numa piscina exposta ao sol a gente indica o Genclor ou o LE. Então quando a gente estiver usando hipoclorito de cálcio, a gente vai estar usando a alcalinidade de 80 a 100 ppm, e quando a gente estiver usando qualquer um desses dois cloros, a gente usa de 100 a 120 ppm, que está dentro daquela faixa.